Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, resenha, calma, tá? Calma, porque esse vídeo é longo e tem muita gente que não gosta. Ah, não gosto de vídeo longo, careca, faz vídeo de 10 minutos. Galera, olha só, não dá. Tô um tempão aqui sem aparecer, só jogando videozinhos aí pra vocês verem. E tá sendo até uma experiência boa, tá? Não tá ruim não. Tá bom pra caralho. Aumentamos pra caralho a receita aqui do canal. Estamos chegando a... deixa eu ver, vamos lá. Quase 21 mil inscritos já, tá? Já. Parece que foi ontem que eu falei que chegamos aos 20. E já estamos já com 1.683 a receita estimada dos últimos 28 dias. Ô, senhor, vai dar pra comprar uísque pra caralho. Glória, 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 glória. Mostro mesmo. Pede pra esses pela-saco aí mostrarem quanto eles ganham no YouTube. Irmão, tem gente aí ganhando 10, 15, 20, 30 mil reais. 30. Um canal com 20 mil inscritos, o potencial é muito maior do que esse, tá? Que vocês viram aí. 1.600 é lixo. Se eu fizer vídeos sempre, lives, o caralho, trabalhar realmente no YouTube, esse dinheiro triplica até. Com 20 mil inscritos, triplica. Só que, assim, não é a minha fonte principal de renda aqui, o YouTube. E eu sempre, desde a criação desse canal, eu sempre passei por esses problemas que eu tô passando hoje com a minha mãe. A gente já ficou parado meses e meses e meses aqui, sem poder fazer nada, devido a esse problema dela. Enfim, paciência. E também aqui não tem grandes contratações, excelentes novidades, aqui não tem nada disso. É um canal resenha de vascaíno pra vascaíno. Esse vídeo tá dividido em capítulo, tá? Dedo nervoso. Você que já tá pulando essa porra aí. Pula, vou pular. Não quero escutar esse careca não, Tá dividido em capítulo, tá? Apresentação, o vídeo com o Euriquinho, enfim. Capelo, tá tudo dividido em capítulo. Se você não quiser ver essa apresentação, é só pular. E esse aqui é um canal resenha, é um canal de torcedor. Foda-se quanto que eu ganho, tá ligado? E vocês vão saber. Pô, cara, tu tá mostrando porque tu ganha pouco. Se tu passar a ganhar 10, 20 mil, tu não vai mostrar não. Ah, então aguarde. Aguarde, que quando a gente chegar uns 50 mil de inscritos, vocês vão ver. Porque graças a Deus aqui, a quantidade de número de inscritos refletem nas quantidades de visualizações. Porque inscritos não importam. O que importam no YouTube são visualizações. Você não ganha dinheiro no YouTube por causa de inscritos. Você ganha por causa das visualizações. De nada adianta você ter 30, 40, 50, 100, 200 mil inscritos se as suas visualizações são poucas. Mais vale você ter poucos inscritos e muitas visualizações. Isso aí sim que conta pro AdSense lá do YouTube. Esse canal aqui, graças a Deus, é um canal de vascaíno pra vascaíno. Aqui não tem sensacionalismo. Você não vai ver eu colocar notícias de jogadores que estão sendo especulados para ganhar like, views. Nunca fiz essa porra. Eu vou falar de jogador quando ele fecha. Aí eu pego lá uns melhores momentos que tem no YouTube, o caralho, coloco aqui. Mas nunca vou falar de ninguém, irmão. De ninguém que está sendo especulado. Porque só fazem isso para ganhar dinheiro mesmo. Você vê, ninguém acertou um jogador que viria pro Vasco. Nenhum youtuber. Nenhum deles. E você vê a venda do Vasco. A venda do Vasco, meus amigos, é a maior prova de que essa porra desses youtubers só estão aqui para ganhar dinheiro. Falaram bem da venda, forçaram a torcida a acreditar nessa porra. Era a vibe do momento, né? A vibe era essa. Ganharam visualizações, e isso não volta mais. Já ganharam. O cara faz um vídeo, o cara tem, sei lá, 30 mil inscritos. Faz um vídeo falando sobre a venda. Olha, vai vir fulano tal, agora o Vasco é milionário. Urubotária, 777 tem dinheiro pra caralho. Os caras ganharam em cada vídeo 300, 400 reais, cara. Isso já passou, acabou. E hoje eles falam mal. Hoje eles estão falando, não, mas olha só, não é bem assim. Eu vou passar um vídeo aqui do Euriquinho, lá no podcast do Dieguito Chorão, do Dieguito Rebolativo, tá ligado, né? Isso aqui tem dinheiro pra cara. Porra, cara, que vergonha. Eu tinha vergonha. Cara, olha, Deus é pai, irmão. Deus é por mim, glória a Deus. Porque se tem uma coisa que você tem que ter, principalmente quando você é uma figura pública, cara, você tem 2 mil inscritos no canal de YouTube. Você tá aqui na plataforma, você é uma figura pública. Não adianta. Você é um youtuber e você é uma figura pública. Mesmo que você não queira, você é. E assim, é foda, né, cara? Você ser taxado ou reconhecido por vendilhão,
por mentiroso, o cara que só fala mentira e o caralho. Graças a Deus, desse mal aqui, eu não passo. Tudo que eu falo aqui é baseado em pesquisas. Pra mim falar uma coisa, eu pesquiso pra caralho, muito. Pra não falar merda e ser taxado por algo que eu não sou. Mas eles, ó, não estão nem aí, tá ligado? Estão nem aí. Por troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. Porra, Léo Pix que eu diga, Léo Pix. Alexandre Tingano de Melorrego. Fanático Safaíno. Atenção, Safaínos. É muito canal, cara. E os maiores, né? Infelizmente, os maiores canais que falam de Vasco hoje iludem a torcida como iludiram nessa venda e a gente tá tendo os resultados agora. Hoje, todos eles são contra. Estão discutindo SAF e Vasco no momento que já era, irmão. Já vendeu. Por que não discutiram isso antes? Por que essas indagações não foram feitas antes? Precisou o Vasco quase ser rebaixado em 2023. Precisou diversas coisas acontecerem com a Vasco SAF para perceberem o seguinte. Fudeu. A gente teve uma reportagem feita na CNN pelo Euriquinho, lá no canal do Benja, que repercutiu bastante. E a gente vai ver agora um podcast do Eurico Miranda, o Euriquinho, que eu tenho algumas ressalvas com o Euriquinho, algumas falas dele na eleição passada, eu não fui muito de acordo não, e eu sou político, tá, galera? Eu sou sócio estatutário do Vasco. Por ser sócio estatutário do Vasco, eu voto e no ano que vem eu já posso ser votado. Não pretendo participar de nada relacionado à política do Vasco, prefiro ficar aqui, ó, com vocês. Mas é uma condição que, por eu ser sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu tenho direito. E então, assim, eu vou falar de política aqui o tempo inteiro. Porque a política fudeu o Vasco, Jorge Salgado vendeu algo que não era dele. Algo que é de milhões. Não se pode fazer isso da forma que foi feito. Ah, mas o clube associativo estava falido, a gente ia falir. Pô, você é um idiota por falar isso. Irmão. Você não sabe de porra nenhuma. Vá rever seus conceitos, pesquisa, vê se um clube é associativo, vê se uma associação pode entrar em falência e depois você vem e questiona. Porque assim, cara, é um absurdo eu ler determinadas coisas aqui que puta que pariu, cara. Porra, o Vasco tem 125 anos de existência. 124 como clube associativo. Venderam quando o Vasco tinha 124 anos. Ah, 123, tá bom. 123 anos como clube associativo. E nunca faliu. Nunca faliu. Ah, mas estava falido. Foi rebaixado. Irmão, você participa de um campeonato que tem rebaixamento. Se você não fizer o dever de casa, você vai ser rebaixado. Olha aqui, ó. Olha o associativo. Olha o associativo. Augusto, Barbosa, Eli, Beline, Mazinho, Danilo, Juninho, Dinamite, Ademir, Edmundo e Romário. E o técnico, Flávio Costa. Tá aqui, estampado. Esse é o associativo. Basta que você tenha uma gestão competente, minimamente. Porque o resto, o clube faz, cara. A marca Vasco faz o resto. Basta você ter pessoas sinceras, honestas, que sejam vascaínos na gestão do futebol. E nos últimos anos, infelizmente, a gente não teve. Precisava ser vendido? Nunca. O Vasco, cara, quando você fala que o Vasco precisava ser vendido, você está cometendo um sacrilégio gigantesco. Você está pequenando o Vasco de uma tal maneira que você não tem ideia, irmão. Quer dizer que se essa porra dessa lei da SAF, essa desgraça que veio para fuder o futebol brasileiro, se essa lei não tivesse sido feita, não tinha mais Vasco? É isso mesmo? E antes? Que tinha a porra da lei e o Vasco não virou clube empresa. Por que você, que questiona tanto que o Vasco está há 20 anos fudido, por que você nunca pediu antes que o Vasco se tornasse clube empresa? Por quê? Você é influenciado de forma negativa contra o Vasco o tempo todo, a ponto de dizer que um clube da grandeza do Vasco precisava ser vendido porque tinha uma dívida de 700 milhões. Porra, vai se fuder, irmão, na boa. Vai pra casa do caralho, pô. O que é 700 milhões para um clube que recebe mais de 20 milhões mês? Fala pra mim, pô. O Vasco recebe mais de 20 milhões por mês. Pô, careca, tu tá maluco? Se não tivesse aporte... Que aporte? Essa é uma das falas do Euriquinho que eu discordo. Quando ele diz assim, não, porque o aporte
Não, porque o aporte... Que aporte, irmão? Que aporte? A gente consultou o Banco Central. Os 70 milhões que falaram que entraram no Vasco, a gente não viu esse dinheiro. E tem que passar por ali, por aquele passo a passo que a gente fez aqui no Banco Central. Não entrou 70 milhões no Vasco em março de 2022, vindo de fora. Não entrou. E isso... Pedrinho, você quer tanto tirar 777? Pesquisa os 70 milhões. Pesquisa, irmão. Pesquisa. Eu sei que o Edmundo vê esse canal aqui. Eu sei que tu vê, Edmundo. Eu sei que tu vê. Pesquisa os 70 milhões. Empréstimo que, prendeu o Vasco a 777. Pesquisa. Vê da onde veio esse dinheiro, Edmundo. Porque de fora não veio. Pronto, tá aí, É só pesquisar. Banco Central. Entrou dinheiro de fora? Porque o certo é entrar da 777 Carioca LLC para dentro do Vasco Associativo, que na época ainda dos 70 milhões do empréstimo Ponte, éramos um clube associativo. Não veio de fora. Se não veio de fora e não veio da 777 Carioca LLC, isso já configura um monte de coisas. É simples. Basta ver isso. Mas alguém vê? Não. Ninguém vê, irmão. Ninguém vê essa porra. E aí a 777 contrata uma empresa que é a Campos Melo Advogados. E essa empresa faz um trabalho de assessoria para a 777. Não para o Vasco, tá? Para 777. E esse valor, convertido em dólares, os 70 milhões de reais convertido em dólares, dá o mesmo valor. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Mas tá aqui o vídeo, tá aqui, Tá passando aqui. Então, assim, se realmente quiser tirar essa empresa do Vasco, não para colocar outra, tá? Não para colocar outra, porque vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Tem muita gente falando aí, não, o problema é a 777. O problema é SAF. Esse é o problema. Já estamos caminhando para o 3º ano de lei de clube-empresa, de Sociedade Anônima do Futebol, e olha quantos clubes grandes se tornaram clube-empresa. Uma lei que iria revolucionar o futebol brasileiro. Se é bom, uma lei que se é boa para um clube endividado, que dirá para um clube sem dívidas. Puta que pariu. Cadê o Flamengo, o Palmeiras? Vamos lá. Já falei pra caramba, mas ainda não falei o que eu quero. Amanhã eu vou continuar essa fala. Vamos ver aí a entrevista. Partes, Só 2 partes só, bem rápidas, da entrevista do Euriquinho lá no podcast do Dieguito Rebolativo. Vamos lá. Vai vir coisa muito assustadora no balanço. As pessoas vão começar a saber de coisas muito assustadoras em relação a esse contrato. Então é bom já as pessoas estarem atentas. Eu acho que as pessoas, o vascaíno de uma maneira geral, eu não tenho dúvida, foi enganado. Foi enganado por diversos motivos. Acho que o principal motivo é numa campanha maciça que a mídia vem de desvalorização do Vasco e com o desempenho desportivo abaixo da média, o torcedor acredita nisso, que foram diversas falácias. Essas coisas de que o Vasco vem desde os anos 2000 destruído, é mentirosa. É mentirosa em números. O Vasco em 2008 não tinha dívida maior do que nenhum dos outros clubes do Rio. Bom, para as pessoas que ainda insistem em dizer que não, cara, isso é verdade, tá? O Vasco em 2008, antes do Roberto Dinamite, tá? Antes. As dívidas do Vasco era muito menor do que qualquer clube do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? Muito menor, muito. Se eu não tiver enganado, em torno de 120 milhões a dívida do Vasco. Aí, quando o Eurico passa para o Roberto Dinamite, já estava em 220 milhões. Só que quando o Roberto Dinamite assume a presidência em 2008 e entrega em 2014 para o Eurico, no final ali de 2014, ele entrega para o Eurico, essa dívida já tinha triplicado, já estava em 600 e poucos milhões. Não tinha mais processos, não tinha dívida fiscal maior. Pesquisa, quando foi a Time Mania, que saiu a Time Mania, que se eu não me engano foi em 2007, quem foi o clube que tinha dívida menor? Se não era o Vasco. O Flamengo tinha o dobro da dívida do Vasco, fiscal. Mais do que o dobro, tá? A dívida do Flamengo na época era mais do que o dobro. Para vocês terem uma ideia de números, em 2015, o Flamengo devia mais do que o Vasco deve hoje.
Em 2015, a dívida do Flamengo era mais de 800 milhões de reais. Vendeu? Não, podia, pô. A lei da SAF está aí, a lei de clube empresa, desde 1993, com a Lei Zico. O Flamengo tinha o dobro de processos trabalhistas. Então, não é bem assim. Só que vem um processo de degradação midiático, ajudado pelos comentaristas e analistas financeiros da Rede Globo, pelos youtubers e das grandes mídias, de desvalorização do Vasco. Com que objetivo? Vamos refletir. Qual é o objetivo final disso tudo? Será que o objetivo final não era entregar o Vasco para um grupo estrangeiro? Vamos começar a refletir. Não era o objetivo de deixar o torcedor desesperado com a situação do clube? A cara do Dig, tá a cara do Dig. Tipo, caralho, eu fiz campanha pra venda e tá desse jeito aí. De não ter mais saída e apoiar às cegas como foi feito. O torcedor do Vasco apoiou a venda do Vasco às cegas. E eu tô aqui diante de um. Caralho, eu tô aqui diante de um que apoiou e influenciou na venda. Apoiou e influenciou. Lembra, Diego, tá? Puta que pariu, que coisa escrota, irmão. Também é um moleque, né? É uma criança isso aqui, é uma criança. Tem que considerar que isso aqui é um Nutella do caralho. A verdade é essa, no desespero. Pelo que foi prometido, né, Eurico? Então, mas às cegas, você não viu. Você escutou. Pelo que foi prometido, né? Apoiei pelo que foi prometido. Porra, bastava dar uma gugada, irmão. Na 777, coisa que a gente fez aqui antes da venda. Esse canal foi a primeira mídia brasileira a falar que o Josh Craig Vander tinha sido um ex-traficante de drogas. Trouxemos várias matérias aqui falando sobre ele. Que ele não pagou cartão de crédito, cobrou ele na justiça, que ele comprou uma cobertura com empréstimo, que ele estava sendo acusado de agiotagem nos Estados Unidos, cobrando juros a 790%. Falamos sobre a dívida do Cassino Belágio, que teve que cobrar ele na justiça também. Deu um dinheiro para ele, ele gastou a porra toda e ó, meteu o pé, não pagou o cassino. Um resort, né? Resort Cassino. Então assim, cara, porra, ninguém tava desavisado não. Todos estavam avisados, todos foram avisados. Mas a vibe do momento não era essa. A vibe do momento era a venda. Nós aqui que fomos contra, né? Remando contra a maré. Ora, não é assim. Basta ver os vídeos aí, lives que a gente fez. Várias. Antes da venda, tá? Bem antes da venda. E aí, ó, bem feito pra você tomar esse tapa na cara, de mão aberta, estalou. Senti aqui essa tapa aí na tua cara, hein? Senti aqui que você apoiou tudo isso. Vamos seguir mais uma parte aí da entrevista do Euriquinho com o Dieguito Rebolativo. Vamos lá. A conclusão é a seguinte, o torcedor foi enganado. Goste de mim ou não que estou falando isso, me ache simpático ou não, não adianta vir com aquele tipo, mas ele foi o responsável por isso, mas o pai dele, isso. Não interessa. Foi enganado. Aceitou que vendessem o Vasco sem saber como. No desespero. Mas eu tava desesperado porque tu aqui lá atrás, culpa do Eurico, culpa do sua, da sua família, do cacete. Lufas, aceitou e tá correndo o risco do Vasco acabar. Está correndo o risco do Vasco acabar, fechar as portas, falir. Sabe o que é falir? Faliu. Fecha a porta, passa lá um lacre na porta, faliu, aí vai a massa falida administrar lá os bens que tem, e acabou, fecha a porta e acabou. É o que vai acontecer. Se não mudarem, se não começarem a gritar, se não começarem a berrar, se continuarem com esse discursinho, mas aquilo aconteceu lá atrás, aquele cara fez isso, passado. Se continuarem com esse reme-remezinho que não sai do lugar, porque o Vasco vive um reme-reme que não sai do lugar, né? Era o Eurico, aí todo mundo falava que era culpa do Eurico. Aí saiu o Eurico, ficou botando culpa no Dinamite. Aí saiu o Dinamite, botou culpa no campeão. Aí é um botando culpa, um puxando o outro pra trás. E ninguém anda. Justificando as incompetências seguidas no passado
ao invés de mostrarem capacidade para tirar o Vasco do lugar. A verdade é que, durante muito tempo, ninguém conseguiu ter capacidade de tirar o Vasco do lugar. E a empresa que assumiu o Vasco não está também demonstrando capacidade de tirar o Vasco do lugar. A verdade é essa. São fatos. Não sou eu que estou falando. O Euriquinho tá mandando muito bem, pelo menos nessas 2 entrevistas que ele participou. Como eu disse, né, sou reticentes ao Euriquinho, que ele disse que precisava fazer pontes, né, criar pontes. Criar pontes, vamos criar pontes. Precisava conversar com os donos da 777 para se alinhar e o caralho, lá atrás ele falou isso. Mas assim, é notório que ele tá mandando muito bem nessas entrevistas, ele tá falando a verdade, coisa que para nós ou para você que acompanha esse canal não é nenhuma novidade, mas para alertar a grande massa Nutella ou mongoloide que tem no Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns, Eurico. Parabéns. Não tem problema nenhum em falar isso. Parabéns, Euriquinho. Mandou muito bem nas 2 entrevistas que você participou. Espero que mantenha, né? E que não venha se iludir de novo em falar que, porra, vamos construir pontes. Alguém precisa mostrar para 777 o que é Vasco. Não, irmão, não precisa mostrar porra nenhuma, não. Eles sabem muito bem em que eles se enfiaram. Eles sabem muito bem o que eles vieram fazer aqui no Vasco. E assim, a prova tá aí, irmão. A prova tá aí. Por diversas vezes, foi falado aqui nesse canal. Aconteceu, né, da 777 vir esse ano no Vasco e pedir pro Ramon Dias colocar os jovens da base, porque eles precisam vender, eles precisam lucrar, eles precisam de ativos para isso. Então, assim, a principal já foi falado lá atrás, várias vezes. E não foi por mim, foi por um representante da 777. O principal objetivo foi a Liga. Ele falou isso, Juan Ciniegas, quando estava dentro da 777, ele falou isso. O que interessou a eles, o que fez eles comprarem o Vasco, foi a criação da Liga e de poder lucrar com o Vasco. De poder lucrar. E aí você vê de várias formas que você quiser, irmão. Tem gente que acha, ingenuamente ainda, que lucrar é ganhar título. E não é. E lucrar não é ganhar títulos. Para você ganhar títulos, você precisa fazer um time competitivo. Para você fazer um time competitivo, você precisa gastar. Ah, mas eles gastaram, careca, 200 milhões, o caralho. Porra. Vê quanto eles venderam, vê quanto eles gastaram e ver o valor real desses jogadores. Galera, pelo amor de Deus, o Vasco pagou mais de 37 milhões no João Vitor, no zagueiro. Tu acha que isso tá normal, cara? Tu acha que isso não tem um esquema pra lucrar? Enfim, cara, eu não vou ficar falando muita coisa aqui não, porque senão, assim, eu falo coisas aqui e eu posso me prejudicar depois. Então, mas pensa, para e pensa. Vê os jogadores que o Vasco contrata, o preço que esses jogadores valem e vê os outros. Veja o Scarpa no Atlético Mineiro. Veja o Paulinho no Atlético Mineiro. Vê quanto ganha o Paulinho, vê quanto ganha o Scarpa, vê quanto custou para o Atlético Mineiro e vê os jogadores que estão chegando no Vasco. Tem algo errado, irmão. Tem algo errado. Bom, enfim, vamos passar agora para o Rodrigo Capello. Vamos lá. Só aproveitando o gancho sobre o Alexandre Matos, ele vem como amigo pessoal do Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço, inclusive, acerta com o Alexandre Matos antes mesmo de assinar o contrato com o Ronaldo, né? Ele se reuniu ontem pela manhã com o Alexandre Matos, que tinha assumido o cargo de executivo de futebol do América 15 dias atrás e deixa o América para vir para o Cruzeiro. E ele já participa dessa reunião, né, na parte da tarde. O Pedro Grande Alexandre Matos, que profissionalismo, né, Alexandre? Puta, saiu do Vasco, foi pro América e o Cruzeiro chamou e já foi, né? O grande profissionalismo. Rompeu o contrato para ir pro Cruzeiro. Lourenço, né, sobre reforços, disse que vai aportar dinheiro sim no meio do ano, que a ideia é oxigenar o elenco para que o Cruzeiro não sofra no Campeonato Brasileiro desse ano, como sofreu no ano passado, brigando para não cair, né, até as últimas rodadas, Rizek. Maria Cláudia, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para você, até a próxima.
Até mais, gente. Vou pedir para o Capello vai seguir com a gente agora para falar da situação do Vasco. Não é segredo para ninguém, até porque o grupo político que elegeu o Pedrinho fala isso abertamente, que o Pedrinho, como presidente do Vasco, tem várias questões com a 777. Várias questões. Me parece, olhando de fora, que eles olham para o negócio e falam, poxa, não foi o melhor negócio que o Vasco poderia ter feito. Será que tem alguma brecha que a gente possa achar? Mas eles apoiaram tudo isso. A gestão do Pedrinho esteve envolvida na venda. É isso que não dá para entender, irmão. Não dá. Não tem como, cara. Não tem como entender isso. O Jorge Salgado vendeu, mas foi apoiado. Se a Sempre Vasco tivesse feito os questionamentos que elas estão fazendo hoje, depois da venda concretizada, lá atrás, quando foi vendido, não tinha sido. Vocês têm noção disso? Que o Jorge Salgado tinha uma chapa, a Mais Vasco, e o Pedrinho tinha a chapa dele, a Sempre Vasco, exercendo um papel de oposição. Por que que nada disso que está sendo questionado hoje foi questionado na época da venda? Porque se tivesse sido, não tinha sido vendido. Sabia de tudo isso? Conversa fiada para boi dormir, irmão. Querem a comissão de uma nova venda, tirar a 777, revender para um novo investidor, uma nova empresa e ganhar comissões. Porque é isso que hoje o Vasco vai virar, irmão. De 3 em 3 anos, escuta o que eu tô falando, tá? Escutem. De 3 em 3 anos, com as eleições do Vasco sendo feitas de forma online, de 3 em 3 anos entrará um grupo político desses que estão aí, Mais Vasco e Sempre Vasco, e cada um irá querer tirar a empresa que o outro colocou. Simples assim. Para quê? Para ganhar comissões. Só isso. Aqui, para refazer ou remoldar esse negócio, ontem o Roger Flores contou o seguinte no Boleiragem. Dá uma olhada. Pedrinho, que é o presidente associativo do Vasco, estava indo para Brasília e atrás de reuniões importantes, mexendo os pauzinhos. E tá correto. Para tentar, de algum jeito, encontrar a solução dessa briga entre a associação e 777, né? Vasco, o Pedrinho embarcando para Brasília para buscar essa solução. E precisa o Pedrinho ter mais voz, né? Porra, agora? Precisa o Pedrinho ter mais voz? Vai procurar quem em Brasília, Pedrinho? Carlos Portinho? Oh, senhor. Pede pro Duque Estrada te acompanhar. Ah, amiguíssimos. O Carlos Portinho, antes de qualquer vascaíno saber que o Vasco estava sendo vendido ou que o Vasco estava num processo de evolução para se transformar em clube-empresa, o relator, o Carlos Portinho, esse mesmo que está aí na CPI de manipulação do futebol, de apostas esportivas, o seu Carlos Portinho, em 9 de julho de 2021, 9 de julho de 2021, já tinha dito que o Vasco estava num processo evolutivo para a criação de clube-empresa. Pena que a gente só viu isso quando a barca já tinha sido furada, né? Mas assim, ele falou isso, tá aí, tá na internet. Fizemos vários vídeos aqui falando sobre isso. Porque o Jorge Salgado só diz que o Vasco entrou num processo de venda de SAF quando a lei foi aprovada, agosto, setembro de 2021. Mas no dia 9 de julho de 2021, o senador Carlos Portinho afirma categoricamente que essa lei precisava passar logo ali pelo crivo dos deputados, porque Cruzeiro, Vasco e Botafogo já estavam adiantados no processo para se transformar em clube-empresa. Ele falou isso. Tá aí, tem vídeo aí meu falando sobre isso. E aí? Como é que é isso, né? Não sei. Vai lá, Pedrinho. Conversa com o Carlos Portinho. Pergunta para ele porque a lei da SAF não foi obrigatória para todos os clubes. Foi facultativa. Pergunta que ele vai te responder por causa de Flamengo e Corinthians. Então, por exemplo, no caso do Bahia, que elegeu para presidente do clube associativo um dos maiores ídolos da história do clube, o presidente não tem nem clube social para cuidar. É o Emerson. Ele tem uma sala. Aliás, ele quer alugar uma sala em Salvador.
Bahia não é Vasco, Rizek. Bahia não é Vasco. Com todo respeito aos torcedores, ao clube Bahia, Bahia não é Vasco. Porque nem isso ele tem no momento. Ele não pode dar entrevista sobre o futebol do Bahia. Ele foi eleito sabendo disso e está tentando achar um jeito harmonioso de conviver com a SAF, da qual ele é sócio, minoritário. E aí o presidente do Vasco tem que tentar achar um jeito de conviver harmoniosamente também com uma empresa muquirana. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pra quem sabe ler, um pinga é letra. No caso do Vasco, Capello, como é que você está vendo a situação? E se tem brecha, depois que você vende um clube e se arrepende, tem brecha para você desfazer o negócio? Olha, Rizek, como todo contrato, tem ali uma série de obrigações que o sócio majoritário tem que cumprir, né? De investimento, de obrigações ali que ele tem que cumprir em relação à administração do futebol, né? Como... Amigos, Rodrigo Capello, um dos maiores aficionados, apoiadores da Vasco SAF. Esse cara fez o diabo para o Vasco ser aprovado. Eu não conheço o contrato, não li o contrato, eu não sei dizer exatamente quais são, mas o Pedrinho já leu o contrato. Ele não pode falar publicamente, inclusive tem uma entrevista coletiva que ele... Eu não sei porque ele fica rindo toda hora, né? É deboche isso? Eu não sei. Se diz vascaíno. Ele deu, que virou meio meme, né, entre torcedores, em que ele não pode falar, estava com uma cara ali meio abatido, estava chateado, mas o Pedrinho conhece o contrato, então ele sabe exatamente o que ele tem que fiscalizar. Essa é a função dele nesse momento, né? Ele tem que fiscalizar esse contrato. Essa é uma função bastante importante, inclusive, né? De todos os clubes que vendem a SAF e ficam com uma função minoritária, eles têm que fiscalizar aquele contrato. E o Pedrinho está fazendo. Agora, tem coisas que têm acontecido no Vasco. Então, assim, quando o Pedrinho vai e emite uma nota oficial exigindo que a 777 dê garantias de que vai fazer o pagamento em setembro, né? Porque tem ali um aporte que está marcado para ser feito em setembro. Não, o aporte não está marcado para ser feito em setembro. O aporte é até setembro. Setembro é a data limite, irmão. É a data limite. Mas é até setembro. Eles sabem disso. Por que não falam, cara? Não me faz muito sentido, sinceramente. Assim, não, é como você ter um pagamento que você tem que fazer ao banco em determinada data e o banco quer uma garantia de que você vai pagar. Não faz sentido, né? Depois que você não paga, aí sim você tem uma notificação para pagar. Isso aí eu concordo. Não faz sentido nenhum querer garantias de algo que vai acontecer em setembro. Enfim, eles só pagam o aporte em setembro, né? E eu achei também que isso aí foi jogar pra galera, tá? Dizer que tava cobrando aporte, isso aí foi jogar pra galera. Com certeza. Enfim, mas me parece que o Pedrinho ali quis fazer algum tipo de demarcação e de demonstração pública de que ele está cobrando a 777. Mas, por enquanto, é uma situação meio confusa, né, Rizek? E a situação é essa. A 777 está muito preocupada. Posso trazer para vocês que uma das coisas que foram passadas para o Pedro Martins, que é o novo CEO de futebol, é que a empresa quer uma relação menos bélica com o Pedrinho, do clube associativo. Que tem uma relação de parceria, de sociedade, na qual quem manda é ela, porque ela comprou. Então, assim, se você vai vender um clube, tome muito cuidado. O Corinthians, em 2005, foi exatamente isso. Você está vendo como a gente tem exemplos de venda. E está falando aí, o Corinthians, em 2005, lá com a MSI. Foi basicamente, não tinha lei da SAF ainda, mas foi basicamente a mesma coisa. São exemplos que deram errados. Além do Corinthians, teve Vitória, Bahia, Botafogo de São Paulo, Figueirense. Veja as matérias do Figueirense na época que o Figueirense foi vendido, irmão. Puta que pariu. Disseram que o Figueirense estava adotando uma gestão revolucionária.
Seguimos. Cadê o Figueirense hoje, né? Foi vendido para a MSI, aquele grupo que até hoje ninguém sabe a origem do dinheiro. Da 777 também ninguém sabe a origem do dinheiro. Fala aí, Rizek. Qual a origem do dinheiro da 777? Para a Globo apoiar tanto uma venda do Vasco, a Globo apoiou consideravelmente a venda do Vasco para uma empresa que ninguém sabe de onde vem o dinheiro. Até hoje não conseguiu comprar o Everton. Por quê? Justamente por isso. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro da 777. Porque os donos não têm esse dinheiro. Já falamos isso 1000 vezes aqui. O cara deve cartão de crédito, irmão. O Josh entrou na justiça para pagar cartão de crédito. E a 777 também. O cartão de crédito corporativo da 777. A American Express teve que entrar na justiça para eles pagarem. Que porra de empresa milionária é essa, caralho? E aí acharam que não ia entregar o clube. Não, a gente vende o clube, mas a gente não vai entregar. Pega o dinheiro, mas não entrega a chave. Pega o dinheiro, mas não entrega. E aquilo levou o Corinthians para um buraco absurdo naquela época. Agora a relação é muito mais profissional, é uma relação de SAF, né, que aconteceu. Mas claramente... Em 2005 já tinha lei de clube empresa. Já tinha. Por que o Corinthians não virou, né? Por que fez tudo isso? Entregou para a MSI a chave do Corinthians, mas não se transformou em clube empresa. Por que será, hein? Pedrinho está de um lado e 777 está de outro, isso está muito claro. Posso fazer uma pergunta para o Capello, mais uma? Ô, Capello, o Vasco tem, o contrato do Vasco com a 777 tem a tal da cláusula de confidencialidade, né? Isso é normal nesse tipo de negócio, é natural? O contrato não... As pessoas todas não deveriam saber exatamente o que tem no contrato? Essa é uma pergunta que, assim, você tem que ser feita da forma exata. Os sócios estatutários do Vasco, os conselheiros do Vasco, que participam ativamente da vida do Vasco, não têm direito a ver contrato, porque do jeito que ele pergunta, parece que é todo mundo, entendeu? Todo mundo tem que ter acesso, mas não é isso que se fala. O que a gente fala aqui é que conselheiros e torcedores do Vasco precisavam ter acesso a isso. Ou que pelo menos os sócios estatutários do Vasco tivessem acesso a esse contrato. Ninguém está falando de todo mundo, entendeu? E a resposta dele é relacionada a todo mundo. Não, porque não pode. Irmão, olha só. O Vasco é dos sócios e torcedores. Se os sócios e torcedores não tiverem acesso nas coisas relacionadas ao Vasco, acaba, irmão. Aí sim tem que fechar. Tem que fechar. Não, porque não pode, porque estratégia são coisas da 777. Foda-se. Os sócios e os torcedores precisam saber em que o Vasco se meteu. Até hoje ninguém sabe, irmão. A gente só tem as coisas que acontecem negativamente. Mas a gente não tem acesso a essas coisas. De repente, tudo isso está em contrato. Está em contrato. E aí, como é que tu vai saber? Compra Capello, um carro sem ler contrato. Faz igual a mim, igual o Careca. Idiota, irmão. Fiz um seguro de carro sem ler. Não li o contrato, não li. E aí, tive uma batida, graças a Deus, não tive um arranhão, mas o carro deu PT. E o que aconteceu comigo na hora de receber o valor do carro? 80%. Falei, caralho, não tá errado, amigo. Não é 80% não, tá em contrato. Tu não leu não? Não li. Foda-se, careca. Tu vai receber 80% do valor do carro. Recebi 80% do valor do carro. Tu até hoje para comprar outro, tá difícil. Mas eu recebi 80%. Se eu tivesse lido o contrato, eu não assinava com essa empresa, iria procurar outra. Mas não. Não vi, não li o contrato, assinei. Quando o dinheiro caiu, eu fui pro corretor, fui procurar o corretor que tá comigo há anos. Porra, Henrique, olha só, cara, eu recebi menos aqui, cara, o que tá vendo? Pô, tu não leu o contrato não? Não. É 80% do valor do carro. Ô, senhor! É a mesma coisa do Vasco.
É normal, Lédio, sabe por quê? Tem muitos pontos desse contrato que, se eles fossem amplamente divulgados, eles comprometeriam o próprio negócio. Cara, não há comprometimento de novos negócios se o contrato for aberto para interessados no Vasco, sócios e torcedores. Ou sócios. Não tem como isso. O cara tá falando como se fosse todo mundo saber, o mundo todo. Não! São os sócios do Vasco, irmão. Quem paga a sua mensalidade lá, ó. Pra ter exatamente isso. Puta que pariu. E esse cara, irmão, esse Rodrigo Capello, ele foi um dos que apoiou essa venda de forma... E ele vai falar sobre isso, tá? A gente vai ver uma fala dele sobre isso. Veementemente, de uma forma rasteira. Eu lembro que a oposição botou panfletos, né? Teve um jogo do Vasco que a oposição colocou panfletos, folderzinhos, dizendo, olha, não há venda, o caralho. E ele criticou isso pra caralho. Criticou e muito. Esse cara sempre apoiou a venda do Vasco. Tava dando uma de arrependido na matéria que ele fez no Globo, mas alfinetando a diretoria. Ó, não tem profissionalismo na Vasco SAF. Basicamente ele falou isso. Não tem profissionalismo na Vasco SAF. Mas tá bom, tiramos os dirigentes, acabou. Vai tomar no cu, Rodrigo Capello, vai tomar no teu cu. Vascaíno de bosta, de merda, irmão. Vamos lá, vamos continuar ouvindo esse merda aí. Então, a gente sabe algumas coisas do contrato, como, por exemplo, que a 777 tem que investir 700 milhões de reais num período de 3 anos. Isso, por si só, já coloca o negócio da SAF sob pressão. Por quê? Se todos os empresários de atletas, por exemplo, sabem que a SAF tem que gastar 700 milhões de reais, na hora que o Vasco vai comprar jogadores, eles sobem os valores. Vai se fuder. Vai em uma trouxa. Todo jogador tem um preço fixado. Todo ele tem um preço fixado. Vai enganar trouxa. Vai pra casa do caralho, pô. Eu não tenho paciência pra isso não, irmão. Tenho paciência não. Inflação. Fica mais caro pro Vasco comprar jogadores. Esse é um efeito que nas primeiras janelas se sentiu muito e agora que tá nessa... Sentiu muito é o caralho. Pagou o preço porque quis, porra. Todo jogador tem um preço fixado. Tem essa não de, vou pagar mais porque o Vasco tem dinheiro. Vai pra cá do caralho, pô. Vai enganar trouxa. Essa confusão talvez tenha dispersado um pouco, mas nas primeiras janelas, quando o Vasco foi comprar jogadores, isso já se percebeu. Então, informações públicas, elas acabam afetando o negócio do Vasco. Isso com uma informação genérica, 700 milhões de reais em 3 anos. Se a gente soubesse minuciosamente todos os investimentos, folha salarial, quanto que a 777 tem que gastar em cada posição, enfim, todos os detalhes do contrato, o próprio negócio da SAF ficaria mais difícil de ser conduzido. Então a SAF do Bahia foi pro brejo já, né? Que os caras falaram tudo, os conselheiros, os torcedores puderam ver tudo. A SAF do Bahia lá do grupo Manchester, isso é merda. Tá fudida. Porque não tem nada oculto, tá fudido. Bahia tá fudido, Bahia. Tá fudido. Não trouxe nada oculto, tudo foi às claras ali. Porra, ô Rodrigo Capello, com todo respeito, vai tomar no teu cu, rapaz. Vai enganar trouxa. Você vai enganar quem você já enganou. Quem você não enganou, tu não engana mais não. Pra cá do caralho. E isso eu estou te dizendo porque no momento em que a SAF foi fechada, eu questionei, assim, exaustivamente. Eu enchi tanto o saco desses caras para ter esses detalhes. Encheu o saco dos caras para ter esses detalhes de sigilo. Então você foi um dos responsáveis para o Vasco ter sigilo. Não sou eu que estou falando. É ele. Vamos ouvir de novo. Ativamente. Eu enchi tanto o saco desses caras para ter esses detalhes. Interessante. Bem legal isso. Bem legal. Foi fechada, eu questionei, assim, exaustivamente. Eu enchi tanto o saco desses caras para ter
ter esses detalhes. Porque eu cheguei a bater essa aposta, Lédio. Eu bati a aposta com as pessoas que fecharam o negócio, eu falei, esse contrato vai vazar. Eu tinha certeza que esse contrato ia vazar. E não vazou. Assim, então, eu fiquei muito surpreso de não ter vazado esse contrato até hoje. A justificativa que me deram era essa. Tem vários pontos do contrato que foram negociados entre a associação e SAF que não podiam ser vazados, porque senão iriam comprometer o negócio da 777. Então, a justificativa é essa. E eu acho que ela faz sentido, de verdade. Aí o que acontece? A oposição diz, pô, mas se eu não sei os detalhes, eu estou sendo enganado, porque tem coisas ali que os sócios deveriam saber. O procedimento foi esse. E, de verdade, os sócios do Vasco, eles nomearam ali um X número de pessoas que tiveram acesso ao contrato, que leram o contrato e que assinaram os tais NDA, né? Que são... Sócios do Vasco? Ah, tu tá maluco, cara? Tu tá retardado? Caralho, olha o que o cara fala em rede nacional, cara. Os sócios do Vasco aprovaram isso? Tu tá maluco, cara. Tu tá retardado. Tu é demente, cara. Ou tu é mal intencionado. Os sócios do Vasco não me pediram pra assinar nada. Como que tu fala isso, cara? Sócios do Vasco, ou gestão, ou diretoria que vendeu. A diretoria que vendeu, que trouxe 15 pessoas para ver essa porra. 15 nomes deles. Eles que escolheram, não sócios. Sócios é o caralho, rapá. Vai se fuder. Sócio é o caralho. Que sócio, rapaz? Como que um cara fala uma coisa dessa, irmão? Que sócio? Não me pediram para assinar nada. Eles trouxeram isso, a gestão que trouxe esse nome dessas pessoas. Nenhum sócio assinou porra nenhuma não, rapaz. Tô falando que é desinformação, irmão. Aí vão achar que não, olha, os sócios do Vasco é que aprovaram isso, que assinaram para que as pessoas, os 15... Ninguém assinou nada, não teve isso, porra. Foi a gestão administrativa que estava na época, lá do Salgado, e do Pedrinho, da Mais Vasco e Sempre Vasco, que fizeram isso. Não foi sócio nenhum, não. Que porra é essa de sócio, rapaz? Aqueles contratos em que eles se comprometem a não divulgar. E que se eles divulgarem, aí eles passam a ser... punidos criminalmente ali, não sei exatamente quais são as palavras jurídicas, mas eles passam a ser passíveis de punições. Então, assim, os sócios, eles tiveram acesso a isso num número limitado de pessoas, né? Então, enfim. Porra, vai se fuder, Capelo, vai se fuder. Eu sou sócio do Vasco, não tive acesso a porra nenhuma e não aprovei que ninguém lesse por mim. Vai se fuder, rapaz. Fala as coisas certas aí, porra. Que porra é essa? Como é que um cara fala um bagulho desse, irmão? Porra, eu não autorizei ninguém a ler nada por mim. O que foi feito foi a diretoria que pegou esses 15 nomes, os 15 homens e um segredo, e colocaram para ler esse contrato, de forma cada um lê um pedacinho. Pô, vai tomar no cu, rapaz. Vai se fuder. De novo, essa é a situação que não é a que o torcedor gostaria. É óbvio que todo mundo gostaria de ter acesso, mas essa é a situação. Ah, pelo amor de Deus, chega de enganar os outros. Não tem mais margens pra isso, pô. Que sócio? Sócio que aprovou, que leram, que 15 representou os sócios na visão da diretoria, porra, não dos sócios. Que isso, cara? Isso é um absurdo, esse cara fala isso. Um absurdo. Um cara que sempre apoiou a venda, fez piada, usou suas redes sociais para fazer chacota de quem era contra tudo isso. Um grande apoiador da SAF Vasco. Recentemente fez uma escrita no Globo, no canal lá, na coluna que ele tem, dizendo que ilusão, é ilusão do profissionalismo da SAF. Agora? Pelo amor de Deus, galera, só acredita nisso quem for muito trouxa, muito otário, que tá tudo às claras, irmão. Basta você olhar o posicionamento de alguns lá atrás e hoje. Basta você olhar isso. Galera, tamo junto, fui. Amanhã eu volto com certeza, tá? Fui, depois eu volto, hein? Tamo junto.